86 Tio It Pop capítulo 341 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. A longa jornada foi cansativa e dolorosa também. Quanto mais ao norte eles iam, o frio aumentava. Mesmo vestidos, eles tiveram que usar magia para manter seus corpos aquecidos. Muitos animais selvagens vieram em seu caminho, de lobos da montanha a leões, todos maiores que os anteriores. Mas, as verdadeiras ameaças eram as criaturas da noite que só apareciam após o pôr do sol. De uma criatura chamada Snow Giant, que Sylvester nomeou e tinha em mente, para esses shifters, uma criatura que poderia mudar sua forma e tamanho ao capricho. Para combater a criatura da noite, bastava usar cristais de luz. Dessa forma, eles poderiam descansar ao lado de uma pequena fogueira e fechar os olhos por algumas horas, um a um. Depois disso, recomeçariam a viagem. Felizmente, o Barão Strongarm conhecia o caminho mesmo à noite. Ele havia aprendido os caminhos da selva e, mesmo como barão, ele constantemente ia para a floresta para manter seus sentidos e ensinamentos aguçados. Então, eventualmente, eles chegaram à base da montanha mais alta do Sol, ou talvez do mundo, o Monte Dimos, com sua altura de mais de 20.000 metros. Não se sabe quanto mais alto ele foi, já que nenhum mago ou cavaleiro jamais escalou mais alto na história. Não importava a potência, a falta de ar era um problema para todos. Embora mais do que a montanha, Sylvester estava maravilhado com a grande fortaleza Storst. Ficava no colo do Monte Dimos na parte de trás e era cercado por 3 montanhas menores na frente. Parecia mais uma cidade do que uma fortaleza, pois ele viu os tijolos e as paredes revestidas de madeira se estenderem mais longe do que seus olhos podiam ver. Eles o tornaram maior, ao que parece. O bispo Strongarm comentou. Quando saí, tinha metade desse tamanho. Devemos abordá-los diretamente. Eles vão nos atacar à primeira vista. Sylvester perguntou enquanto olhava para o forte com seu monóculo. Está fervilhando de gente por toda sua muralha. Todos eles têm arcos e lanças. Vamos, mas ficarei na frente porque posso falar a língua deles. Vamos também agitar uma bandeira branca em uma vara. Barão sugeriu. Eles não tiveram outra escolha, então eles rapidamente colocaram uma bandeira branca em uma vara, esconderam seus medalhões de igreja em suas armaduras e começaram a descer o caminho de terra entre as fileiras de árvores altas. Eles agitaram a bandeira branca para garantir que os guardas vissem primeiro e não disparassem suas flechas. Enquanto isso, o Barão Strongarm ficou na frente e manteve-se preparado para gritar na língua bárbara. Eventualmente, eles começaram a se aproximar dos portões de madeira fechados da grande fortaleza. Os guardas também entraram em modo de alerta, aparente pelos muitos sinos que tocaram simultaneamente. As lanças e os arcos apontavam para eles enquanto esperavam que o estranho grupo chegasse aos portões. Logo, o Barão Strongarm falou alto. Gorilais de Reat Sylvester, Sir Doloren, qual Stronarm? A resposta veio do alto da parede e Barão a traduziu. Ele foi chamar o líder dos Torst. Só ele pode verificar minha identidade. Então eles esperaram por uma hora inteira do lado de fora. Eles até acenderam uma fogueira para se aquecer e cozinhar alguns coelhos que haviam caçado há algum tempo. Caramba, até os guardas no topo da parede começaram a babar com o cheiro da carne saborosa. Sylvester até ofereceu a eles, mas eles rejeitaram como se fosse veneno. Eles nunca confiaram em você, Lord Bard. Você é um inimigo por padrão aos olhos deles. Você não passa de um pregador de solis para eles. Explicou o barão. Bem, eles não estão errados sobre isso. Sylvester pensou e continuou a comer. Estrondo. Mas logo os portões da muralha se abriram e um único homem saiu com uma estranha armadura de bárbaro. O homem barbudo estava coberto com uma armadura de couro e pelos ao redor, e em sua cabeça havia um capacete feito de um gato selvagem. Arma forte. Banast BSJKH. O Barão Strongarm abraçou o homem bárbaro, que era ainda mais alto que o barão, que tinha 1,85 m. Logo, o bárbaro olhou para Sylvester e o resto antes de cumprimentá-los.
Sou o chefe ancião Kuruk Minar. Bem-vindos ao grande e forte Storst, pregadores de Solis. Não precisam me temer, pois sou bastante tolerante. Às vezes até negocio com vocês. Sylvester apreciou que o homem usasse uma língua comum. Significava muito, já que o homem era um cavaleiro diamante e certamente estava nos últimos estágios de sua classificação. Para ele, rebaixar-se para falar com eles foi um grande gesto. Não sinto medo nem emoções negativas. Ele não se sente ameaçado por nenhum de nós. Sylvester farejou a troca de emoções. Obrigado por nos encontrar, Sua Majestade. Sylvester cumprimentou-o. Boa, Majestade. Ouça isso, braço forte. Eu sou uma majestade agora, como aqueles pirralhos gordos e pomposos sentados em tronos que comem e trepam o dia todo. O chefe ancião Kuruk riu e brincou sarcasticamente sobre os reis do sul. O barão Strongarm sorriu embaraçosamente e abaixou a cabeça para Sylvester em desculpas. No entanto, Sylvester nem se importava. Apenas me chame de chefe Kuruk, como o resto do povo. Venha, você deve estar cansado de sua longa jornada. Nossos deuses podem ser diferentes, mas o fato de você ter feito a viagem até aqui com segurança é uma graça da própria Madre Dimos, pois nada acontece nestas montanhas sem a vontade dela. O chefe Kuruk se virou e caminhou para dentro das muralhas da fortaleza. Sylvester e Sir Doloren rapidamente seguiram atrás. Assim que entraram, foram recebidos pela visão de uma florescente cidade murada, uma fortaleza apenas no nome. A fortaleza era apenas uma parte da cidade murada, já que o forte gigante ficava no meio. O restante da área era ocupado por ruas e casinhas, algumas de tijolo, outras de barro e outras de palha. As pessoas pareciam bem vestidas para o inverno rigoroso, embora magras. Todos usavam casacos grossos de pele de animal e alguns até usavam luvas. As crianças pequenas olhavam para Sylvester e os demais com interesse enquanto permaneciam escondidas atrás dos adultos. Enquanto Sylvester fazia o mesmo, ele notou algo estranho. Porra! Eu me sobressaio como um polegar dolorido entre eles. Não existem pessoas loiras, até onde eu posso ver. São apenas ruivas e cravos. Ele calculou que algumas coincidências genéticas aconteceram entre eles por gerações, e agora não havia loiras. Eu sou o vilão padrão aos olhos deles, eu acho. Ou não? Não sinto cheiro de ódio profundo. No máximo, eles são curiosos, e alguns, luxuriosos. Ugh, meu sangue élfico. Estes são meus adoráveis amigos. Eles estão curiosos sobre você, pregador. O chefe Kuruk explodiu. O homem, mesmo falando normalmente, parecia estar gritando. Um verdadeiro bárbaro por completo. Sylvester aumentou o ritmo. Quantos de vocês têm lá? Por quê? Tentando avaliar quantos você precisará matar? As sobrancelhas de Sylvester se contraíram e ele esclareceu. Chefe Kuruk, eu prego para Solis, e minhas crenças me dizem que tudo que anda nesta terra e tudo que existe é por causa de Solis. Todos vocês são um pedaço de Solis aos meus olhos. Claro, exceto aqueles habitantes canibais do deserto. Ah, é a primeira vez que ouço essas palavras de um pregador. Bem, também acreditamos que Solis é o progenitor da vida. E para sua última pergunta, 80.000 homens, mulheres e crianças vivem aqui nesta cidade fortaleza. Portanto, estamos bastante prosperando, se devo dizer. O chefe revelou sem reservas. Isso é muito, mas certamente não é o número final. Lembro-me de haver 3 fortalezas menores mais a oeste. Seus números devem exceder 200.000. Sylvester calculou em mente. Ele apenas olhou em volta e caminhou silenciosamente atrás. Enquanto isso, o barão Strongarm revelou ao chefe quem era Sylvester e que pessoa importante ele era como um filho abençoado de Solis. Como faço para conquistar essas pessoas? Talvez eu deva primeiro descobrir por que eles estão tentando entrar nas terras do sul depois de tantos anos. Logo, o chefe Kuruk os levou para dentro da gigantesca fortaleza feita de tijolos e lama.
Era a sede do poder do Elder-Chefe, de onde ele governava mais da metade das tribos bárbaras. O homem os levou para seus aposentos privados no último andar do forte gigante em uma de suas torres. O forte estava vazio por dentro, e a única coisa comum era o carpete por toda parte, tapetes peludos de boa qualidade. Finalmente, o chefe Koruk sentou-se atrás de uma mesa comum. Então, o que o traz aqui, Bardo de Solis? Strongar me contou sobre seus grandes feitos agora. Sylvester falou com respeito e cuidado. Chefe Koruk, estamos voltando do grande forte Borzol. Um amigo, semelhante ao meu irmão, foi mantido trancado lá. Sem mencionar que a facção Borzol está atacando o ducado de Isseling com força total. Então, eu esperava aprender sobre a facção Borzol para que eu pudesse enfrentá-los melhor. O silêncio tomou conta por alguns minutos enquanto o chefe Koruk olhava para Sylvester com um olhar um tanto irritado. Por que você acha que eu vou ajudar? Porque você não é eles, Sylvester respondeu diplomaticamente, já que sabia o que o homem queria. O barão Strongar me informou sobre sua facção, que não acredita em violência extrema. Você deseja apenas viver no sul com as regras e leis da terra, em paz. Mas saiba disso, se a facção Borzol não for detida, eles irão destruir com sucesso o ducado de Isseling e tomar a terra. Então a Santa Inquisição será acionada. Confie em mim. Você não quer enfrentar a Inquisição. Um exército de mais de 200 mil irá cercar você, queimar você, sua aldeia e seu povo. Se você não rezar para Solis, você está morto aos olhos deles. Se a Inquisição começar contra a facção Borzol, então o próximo número será a facção Storst, não importa o quão pacífico você seja. Então, sua melhor maneira de ter uma vida pacífica é me ajudar a lidar com a facção Borzol antes que se torne um problema da igreja. Em troca, colocarei algumas boas palavras para você e seu povo bem nos ouvidos do Papa, pois sou o discípulo mais próximo do Papa. Vá em frente, morda a isca. Pegue. Este é o ramo de oliveira de uma vida. Sylvester manteve um rosto calmo, mas seu coração estava agitado. Ele precisava de corpos capazes para lutar por ele, corpos que não pertenciam ao ducado ou a qualquer seguidor de Solis. Como seu objetivo principal era alcançar algo grande, a morte de milhares de seguidores de Solis seria um fracasso aos olhos de todos. O chefe Koruk escovou a barba calmamente. Mas a ansiedade em seu coração era evidente no cheiro. No entanto, ele sabia que essa era a chance de sua vida e confiava em Strongar no suficiente para não mentir sobre o passado de Sylvester. O que você quer em troca? Seja preciso. E é uma pegadinha. Sylvester se endireitou na cadeira. Primeiro, espero que você possa me dizer por que de repente está tentando ir para o sul. É devido ao aumento do frio? Ah! O chefe Koruk zombou, mas logo seu rosto empalideceu. Como se o frio nos assustasse. Não, é algo muito problemático. A linha de pensamento de Sylvester parou em um instante. Aquele pássaro morto-vivo. Veio do norte. Por quem? Um bruxo das trevas. Twitch Pop capítulo 342 Mortos-vivos. Que tipo de mortos-vivos? Sylvester perguntou e quase se amaldiçoou por não trazer o bispo Lazark junto. Todos os tipos de mortos-vivos. Esqueletos, zumbis, humanoides e animais. Há também algumas criaturas das trevas nas fileiras. Eles enxameiam toda a costa norte além da cordilheira. Tentei retomar as terras uma vez, mas eles continuaram desovando cada vez mais. Eventualmente, eles retornam aos seus números anteriores quando eu paro para descansar. Chefe Koruk revelou, aparecendo em angústia mental enquanto cerrava o punho. Quando isso começou? Silvestre questionou. O chefe Koruk começou a contar a eles, enquanto seus olhos pareciam agitados como se ele visse tudo ali mesmo. 5 anos atrás, quando o inverno começou a se intensificar. Inicialmente, pensamos que era algum sangue ou uma criatura da noite. Mas não encontramos nada durante a busca. Então eu, junto com os 2 anciãos da facção Borzol, olhamos em volta toda a costa norte. Eventualmente,
Tivemos que desistir de nossas terras agrícolas, pois elas ficaram poluídas com a escuridão. Nada cresceu lá, e logo os mortos-vivos chegaram. Temos boas roupas e só sobrevivemos da caça agora. Mas em breve, podemos acabar erradicando todos os animais das montanhas. Existem apenas algumas criaturas que podem gerar mortos-vivos, e espero estar errado sobre isso. Sylvester tentou manter-se positivo, embora soubesse que sua má sorte sempre lhe trazia a pior das possibilidades. Então é por isso que você quer ir para o sul? Você não tem comida? Sylvester perguntou, tentando saber que outras fraquezas eles tinham que ele poderia explorar. Sim, não temos mais comida. Não podemos sobreviver apenas com carne por muito tempo. A terra ao sul daqui é fértil, e a parte ao lado das montanhas também não é cultivada. Vocês sulistas não sabem como cultivar as duras terra fria, mas nós temos. Então vamos viver lá. Dizendo isso, o chefe Koruk se levantou e foi até um grande baú ao lado da sala. Ele o abriu, revelando inúmeras moedas brutas e tijolos de ouro, diamantes e muito mais. Eu gostaria de oferecer isso ao Duque de Normandia em troca de permissão para viver em suas terras. Mas, é claro, devemos cumprir todas as leis e regras de sua terra também. Tudo o que precisamos é de um lugar para sobreviver. Isso é impossível. Sylvester jogou água nos sonhos do homem. Você acha que o dinheiro pode resolver qualquer coisa? Então você está enganado sobre o sul. A curto prazo, claro, o Duque pode permitir. Mas, quando o dinheiro acabar, você será dispensável. Não se esqueça do que seus primos em o leste estão fazendo. Eles estão sitiando um ducado. Um ducado jurado ao rei Garcia, que jurou a fé de Solis. Você nunca será visto como uma pessoa normal. Você sempre será bárbaro aos olhos das pessoas. Sem mencionar, atualmente, os ducados do norte de Gracia estão se recuperando de um colapso econômico manufaturado orquestrado pelo Império Mazan. Meios para apoiá-lo. O chefe Koruk olhou para baixo com alguma derrota. O que quer que Sylvester dissesse era verdade, e ele sabia disso. Sylvester não parou, no entanto. Eu posso, é claro, ajudá-lo. Eu acredito em dar e receber. Por favor, conte-me sobre a força da facção Borzol primeiro para que eu possa propor um plano que possa beneficiar a todos nós. O chefe Koruk olhou para o rosto de Sylvester. Ele não viu nenhum ridículo ou intrigas. Ele se perguntou se Sylvester era apenas ingênuo ou bom demais em seu ofício. Então ele olhou para fora, para a cidade na fortaleza. Os telhados cobertos de neve das pequenas casas o lembravam diariamente de todas as vidas pelas quais ele era responsável. Eles são mais fortes do que nós, apesar de serem menores em número. Isso ocorre porque eles se concentram mais nas tendências guerreiras do que na agricultura e na paz. A facção Borzol tem dois líderes que são irmãos e governam como reis. Em seus termos de classificação do sul, um é como forte como eu, um Diamond Knit, e seu nome é Frailan Borzol. Enquanto isso, seu irmão mais velho é o mais perigoso, um Platinum Knit, Zelfin Borzol. Estrondo. Sylvester levantou-se abruptamente e perguntou novamente só para ter certeza. Você disse Platinum Knit? Tem certeza? Essa é uma classificação no mesmo nível do Mago Supremo. O chefe Koruk olhou nos olhos de Sylvester, sendo seus também desprovidos de vigor. Não houve engano, pregador. Chefe Zelfin é um cavaleiro de platina, o primeiro de toda a nossa história. Qual é o nível dele? Sir Doloran questionou. Afinal, um cavaleiro platino em seus níveis iniciais ainda pode ser derrotado por um grande mago de alto escalão, já que os magos são inerentemente mais fortes. Isso eu não sei, cavaleiro. Não nos encontramos, nem gostamos um do outro. Sua facção é vil e vai contra tudo o que defendemos. Deixamos o sul para escapar do Papa tirano, para não sermos governados por tiranos violentos aqui novamente. Sylvester usou todas as maldições que conhecia em sua mente. A situação passou de difícil a impossível. Ele poderia ter esperado enfrentar um cavaleiro de diamante, mas um cavaleiro de platina era um deus na terra, muito mais fraco do que um mago supremo como o Papa, mas ainda assim,
Um cavaleiro de platina poderia facilmente conquistar um ducado ou dois. Qual é a força do exército deles? Sylvester perguntou. Não muito, já que a população deles é menor do que a nossa. No máximo, a facção Borzol tem 30.000 soldados. Mas, aquele cavaleiro de platina equivale a 100.000 homens sozinho. Sylvester esfregou o queixo e se perguntou como fazer isso. Ele tinha Aurora, e ela era um grande mago de nível 2, o que não era suficiente se o cavaleiro de platina fosse nível 5 ou superior. Assim, restava apenas outro homem que o Papa lhe pedira para contatar. Se o sexto guardião, o Interghost, puder se juntar a nós, então podemos definitivamente matar o chefe Zelfin. Mas, mesmo assim, precisarei de escudos de carne, para que o ducado não sofra muito. Ele olhou para o rosto do chefe Kuruk. O homem estava em seu juízo perfeito. Ele podia ver isso, não importa o quanto o homem tentasse agir forte. Afinal, o cheiro das emoções nunca mentiu. Eu quero ajudar essas pessoas, ou quem quer que sobreviva. Mas não posso permitir que eles ocupem terras enquanto são pagãos. Isso só daria início a uma guerra religiosa, e isso é ruim para a estabilidade. Chefe ancião, direi uma vez. Posso derrotar a facção Borzol se você concordar em me ajudar a fazer isso. Em troca, assim que vencermos, cuidarei pessoalmente de que você receba terras de inverno no Ducado de Isseling e Ducado de Normandy, mas apenas uma condição. Sylvester parou por um segundo para garantir que o homem tivesse todo o seu foco. Você deve começar a rezar para Solis como o Deus Supremo e mostrar sua devoção a todas as pessoas do sul e à igreja. Baki. Como você ousa? Saia. O chefe Kuruk levantou-se, agarrou Sylvester pelo colarinho e levantou com facilidade. Você quer que abandonemos nossas 5 mães que nos protegeram por séculos? Por um Deus cujo pregador supremo nos afastou? Sylvester não reagiu muito. Você ainda pode orar para suas 5 mães, mas apenas se Solis for aceito como Senhor Supremo. Somente se você orar nos mosteiros da igreja, é isso fome. Não importa o que aconteça, você deve aceitar Solis na posição suprema ou ser preparado para o cântico da Santa Inquisição. Ficarei em seu forte por um dia inteiro. Você tem tempo para pensar em minha proposta e no bem-estar de seu povo. Comida, riqueza e trabalho esperam por você, mas você está disposto a fazer o que for necessário para isso? Sylvester empurrou o chefe para longe e saiu. Que a santa luz nos ilumine. Seguindo Sylvester, Sir Doloren orgulhosamente saiu do forte. O barão Strongar ficou para trás, entretanto, porque Sylvester pediu a ele para falar com o chefe e ajudá-lo a se decidir. Do lado de fora, Sir Doloren perguntou o que desejava fazer a seguir. Você não pode lutar sozinho contra um cavaleiro de platina, Lord Bard. Eu sei, Sir Doloren. Enviarei uma mensagem para a igreja assim que voltarmos. Mas, por enquanto, devemos reunir alguns aliados, pois esta batalha não será apenas sobre as potências. Talvez você possa ajudar. Venha comigo enquanto explico meu plano. Assim, Sylvester levou o inquisidor cego à praça central da cidade Fortaleza, onde muitos pequenos mercados foram montados para vender carne e roupas. A maioria das pessoas não fazia nada e as crianças brincavam. Sir Doloren sentiu a multidão e assentiu. A pregação pode funcionar aqui. Mas você tem certeza que pode fazer o milagre? O anjo da guarda concordou. Sylvester olhou para Mirai sentado em seu ombro, que mostrou um grande sorriso selvagem e um polegar para cima com sua pata fofa. Eu acho que ele está pronto. Vamos fazer isso, Sir Doloren. Sylvester chegou ao centro do terreno comunitário. Lá, ele rapidamente usou a magia elementar da terra para fazer um pequeno bloco subir para que ele pudesse se sentar nele. Então, endireitou as costas, ergueu a palma da mão para o povo e começou a cantar um hino. Nascido da luz do sol. Divididos por terra, mas somos um. Suas dificuldades são vistas pelo filho deste Solis. É hora de acabar com a fome. O que? Sir Doloren exclamou. Você conhece a língua deles. Chocando não apenas Sir Doloren, mas também as pessoas.
Sylvester falava fluentemente a língua dos bárbaros. Afinal, ele era um espião e seria burro se não tentasse aprender a língua dos bárbaros das montanhas e dos canibais do deserto. Quando o halo de luz apareceu atrás da cabeça de Sylvester, sua mão direita também começou a lançar magia de luz brilhante, aquecendo qualquer um que entrasse em contato com ela. Mas não apenas isso, ele também levantou a mão esquerda para que a palma da mão ficasse voltada para o chão. Por tanto tempo, você tem sido corajoso. Com o novo vento, saúda a nova onda. Não mais você será escravo da fome. Caminho para dias melhores, este bardo abrirá. Mirage, que estava sentado à esquerda de Sylvester de frente para o chão, começou a vomitar os itens. Baque. Logo, um grande saco de arroz e grãos caiu, e Sir Doloren o entregou à mulher bárbara mais próxima. Com ele, Sir Doloren também assumiu o nome de Solis. Bardo de Solis abençoou você, respeitada irmã. Não pergunte, pegue o que for necessário. Ricos, pobres ou pessoas comuns. Venha para a frente, não precisa ser cauteloso. Esta é uma bênção do emissário de Deus. Sylvester fez parecer que estava trazendo sacos de grãos e roupas do nada. Um após o outro, ele criou mais. Em nenhum momento, cada saco seria levado. No início, Sir Doloren teve que pegá-lo e entregá-lo. Mas logo, as pessoas começaram a se mover por conta própria. Eles chegaram na frente de Sylvester, sentiram o calor de sua luz, juntaram as mãos para rezar para o apóstolo sentado de olhos fechados de Solis e tomaram a comida como uma bênção. Sylvester não se moveu, nem o diligente garoto peludo. Até a meia-noite, a luz de Sylvester permaneceu brilhando enquanto ele entoava hinos antigos e novos. As bênçãos em forma de comida e roupas fizeram muitos se perguntarem: os sulistas são pessoas realmente más? Mas eles não conheciam a raposa que haviam levado para casa em sua fortaleza. Sylvester sabia como derrotá-los. Afinal, por que conquistar corpos quando se pode conquistar mentes? Twitch Pop capítulo 343. As palavras do brilhante bardo de Solis se espalharam por todo o Forte Stosti como fogo, e as pessoas saíram de suas casas para obter a bênção e luz e comida. Ninguém reclamou ou tentou lutar. Para eles, Solis já era um deus, mas não tão importante. Além disso, ver Sylvester brilhando como o próprio sol foi altamente cativante. Algumas pessoas que vieram pegar a comida dele nem saíram depois porque sua luz era quente e sua voz cantante era calmante. Durante toda a noite, Sylvester também não parou. Era como se ele tivesse transmitido uma reunião religiosa e as pessoas tivessem vindo para ouvir suas palavras. Então ele aproveitou a oportunidade para cantar sobre Solis, a criação, o tempo, o espaço, o mundo, a igualdade e como as diferenças são insignificantes, pois todos nascem da mesma bênção. Eventualmente, o elder-chefe Coro que também veio olhar e decidiu ficar. Ele sabia o que Sylvester estava fazendo. Muitos outros também sabiam disso. Mas eles nunca tinham visto tal estilo de pregação e, como era tão pacífico, não ousaram fazer nada. Eventualmente, os primeiros raios de sol caíram na grande praça da comunidade e Sylvester parou de cantar enquanto olhava para o céu. Que a luz sagrada nos ilumine. As pessoas ficaram em silêncio, e apenas o som do vento passando pelas muitas ruas da cidade era audível. As pessoas apenas assistiram ao nascer do sol e sentiram como a noite fria de inverno começou a perder seu frio assustador. Sylvester levantou-se e curvou a cabeça para todas as pessoas. Eu partirei em breve, mas foi um prazer conhecê-lo. Vou deixar para trás muito mais toneladas de grãos aos cuidados do chefe Quaruki para que todos vocês não sintam fome. Lembre-se, somos todos uma grande família, pois nosso Criador Supremo é o mesmo. Ele começou a se afastar, e a multidão se separou para dar-lhe o caminho. Mas enquanto ele se movia, as pessoas baixavam a cabeça enquanto se sentavam no chão. Ninguém gritou o nome de Solis. Ninguém entoou a saudação. Mas eles ainda respeitavam Sylvester pelos incríveis milagres que ele acabou de mostrar. Eles sabiam o suficiente que os feitos de Sylvester não eram comuns.
Magia de luz e magia espacial eram estilos mágicos separados de qualquer maneira, e aqui estava um homem com ambos. Se ele não era favorecido por Solis, então quem? Logo, Sylvester se encontrou com o chefe na fortaleza novamente, e o ar estava muito diferente desta vez. Foi-se o bruto e bárbaro chefe Kuruk. Em vez disso, o homem cheirava a dúvida e muita confusão. Então, o que você planejou, chefe? Sylvester perguntou enquanto bebia um pouco de água morna. O chefe esfregou as têmporas e acenou com a cabeça. Eu vi os sorrisos em seus rostos. Não posso vê-los emagrecendo de fome e tendo uma morte lenta e dolorosa. Minha fé em 5 mães é inabalável, mas mesmo elas não vão querer que seus seguidores sofram. Aceito, Lord Bard. Em troca de ajudá-lo a deter a facção Burzol, você nos ajudará a nos estabelecer no sul. Além disso, aceitaremos a fé de Solis assim que nos estabelecermos. Sylvester sabia que o chefe seria um osso duro de roer. O homem tinha a quantidade certa de cérebro e adoração. Mas ele estava confiante em atraí-lo para o lado do Solis em breve. Você não vai se arrepender, Elder-chefe. Mas, exclamou o chefe Kuruk, não vou me envolver em fazer meu povo deixar a religião. Nunca posso fazer isso. É como ir contra o que aprendi desde jovem. Minha fé é inabalável, então se você quer que meu povo siga a fé de Solis naturalmente, então você deve influenciá-los por conta própria. Com paz. Eu comecei a fazer isso antes mesmo de você dizer isso, meu amigo ingênuo. Sylvester murmurou para si mesmo. Assim como eles conversavam no forte, um boato se espalhou como fogo em toda a cidade. Ninguém sabia onde eles começaram ou porquê, mas fazia muito sentido. O boato dizia que, uma vez que todas as pessoas logo estariam se mudando para as terras do sul, fora das montanhas, elas teriam que começar a rezar para Solis em primeiro lugar porque o Soyuz é o protetor das pessoas no sul. Estando tão longe, suas deusas da montanha não serão de nenhuma ajuda. Os rumores no início foram descartados com ridículo, mas eles se tornaram críveis com o devido empurrão e propagação. À medida que eu se espalhava por todas as casas da cidade, as pessoas começaram a se lembrar de Sylvester, um homem abençoado por Solis em um grau tão elevado. Portanto, não havia dúvida de que Solis era um deus poderoso, pois eles ainda não haviam visto algo semelhante nas 5 deusas da montanha. Claro, eu entendo você, chefe. É melhor que as pessoas mudem naturalmente para garantir que a paz duradoura prevaleça. Ele assegurou o primeiro. Então, como devemos nos preparar para enfrentar a tribo Borzol? O chefe perguntou. Você precisa de algo bom para enfrentar um cavaleiro de platina. Embora Sylvester tivesse suas prioridades definidas em outro lugar, enviei as palavras para alguém próximo. Assim que ele chegar, teremos poder suficiente para enfrentar o Cavaleiro de Platina. Mas, antes de fazermos isso, preciso de sua ajuda para ir ao lado norte e verificar a situação dos mortos-vivos com minha própria olhos. Você deve entender que existem mortos-vivos no Sol e tantos que eles ameaçam toda a vida no continente. Esta questão dos mortos-vivos é um assunto da igreja, e devo enviar um relatório detalhado. Mas devo confirmar as coisas primeiro. O chefe Kuruk franziu a testa por alguns segundos, mas acenou com a cabeça em compreensão. Eu posso entender seus medos. Com a velocidade com que seus números estão aumentando, é uma questão de tempo até que eles comecem a aparecer ao sul das montanhas. Tudo bem, eu o guiarei pessoalmente se for disso que você precisa. Infelizmente, não podemos escalar o Monte Dimos, por isso temos de contorná-lo, o que é uma jornada cansativa e perigosa de uma semana. Uma semana. Espero que Felix não coma toda a comida de uma só vez. Caso contrário, ele tem água e cristais de fogo suficientes para sobreviver. Quando podemos sair? Silvestre levantou-se. Agora mesmo. Chef também se levantou para se mover. Então eles começaram a fazer seus preparativos sem perder tempo. Como ainda era muito cedo pela manhã, eles tiveram tempo de sair. Mas antes de partir, Sylvester deixou muitos grãos no armazenamento da cidade e deixou Sir Dolorin para trás para continuar pregando usando o Barão Strongarm para traduzir.
Apenas Sylvester e o chefe estavam indo, pois eram fortes o suficiente para o norte infernal. Com sua força, eles poderiam cobrir mais terreno, e Sylvester poderia ajudar a cruzar várias ravinas profundas com seus ladrilhos leves. Em pouco tempo, eles vestiram roupas grossas e peludas e começaram sua longa jornada. Como Sylvester havia mostrado seus milagres, ele decidiu utilizar isso e não levar bagagem pesada. Eles não podiam nem trazer corcéis, pois o terreno era muito hostil. Era o auge da temporada de inverno, então eles tinham que ter cuidado, pois todas as trilhas anteriores feitas pelo homem agora estavam cobertas de neve. Apenas um mestre da região poderia dizer para onde ir. Tenha cuidado. Pode haver muitas cobras da neve escondidas na neve profunda. Elas são extremamente venenosas e difíceis de detectar. O chefe Coruco aconselhou. Cobras neste clima inumano de inverno? Sylvester ficou surpreso ao saber disso. Mas Mirai foi rápido em se esconder em seu casaco grosso, sussurrando. Eu odeio cobras. Esses vermes viscosos e sorrateiros. Bem, temos um problema maior se o que eu acho que está por trás dos mortos-vivos se tornar realidade. Sylvester falou em voz baixa e continuou a seguir. Foi uma jornada extremamente longa e cansativa. Até o chefe Coruco teve que fazer algumas pausas, mas no geral eles caminhavam 20 horas por dia. No entanto, com a ajuda de Sylvester cruzando muitos pontos difíceis, eles reduzem o tempo de viagem para apenas 4 dias. Mas no final chegaram ao campo de pequenas montanhas mais altas verticalmente e menos espalhadas na base. Combinados, eles criaram um vasto campo de caminhos profundos e estreitos. Cuidado e fique por perto. Essa região é chamada de Colinas Mudadas. Como o nome sugere, essas colinas podem mudar de posição. Em um momento você teria uma abertura e, no próximo, não haveria nada. Se não houver bem-versados, eles podem ficar presos aqui por anos, isto é, a menos que não morram de fome e frio primeiro. O chefe Coruco explicou a ele enquanto fazia curvas magistralmente de vez em quando. Sylvester notou isso em sua mente também. Por que não simplesmente pular para o topo e seguir em frente? Os topos das colinas são tão próximos que podemos simplesmente pular de um para o outro. Normalmente é assim que fazemos, mas apenas no verão. No inverno, se você ficar acima dessas colinas, estará completamente aberto aos ventos frios que podem até me congelar até a morte. Acredite em mim. Este é o melhor caminho. Sylvester não ficou muito chocado, pois sabia que devia haver grandes perigos no norte que sempre desinteressavam a igreja pela região. Só mais um pouco. Assim que sairmos das colinas em mudança, teremos uma visão clara da costa norte, já que é tudo ladeira abaixo. O chefe Coruco continuou a liderar o caminho diligentemente. Afinal, era do seu interesse que a igreja viesse erradicar a escuridão. Oxe! O vento frio do inverno aumentou lentamente quando chegaram ao último trecho. Sylvester não tinha visto nenhum mapa mostrando as águas do norte, então ele não sabia o que estava por vir. Contemplar. O chefe Coruco exclamou e finalmente deu a última volta. Sylvester o seguiu e saiu das densas e altas colinas. Era pura natureza selvagem em todos os lugares, a milhares de quilômetros da civilização. Ele se viu em uma colina cheia de neve com um penhasco na borda. À distância, abaixo, ele podia ver o oceano, embora a maior parte dela estivesse congelada. E isso é uma ilha. Sylvester viu uma figura fraca de algo alto a grande distância, embora a maior parte estivesse coberta pela névoa. Acreditamos que sim, mas ninguém jamais ousou ir até lá. Além deste ponto, nenhum homem, mesmo eu, pode sobreviver ao inverno. Nada cresce além deste ponto. Mesmo esta região costeira é fria, mas, infelizmente, este foi o único lugar com solo rico em minerais. O chefe Coruco explicou e continuou a se mover. Vou levá-lo a um grande ponto de vista. Os mortos-vivos serão visíveis de lá. Sylvester continuou a olhar ao redor. Ele podia ver o Monte Dimos na parte de trás, alto como um pico sem fim, já que ficava muito acima das nuvens. Foi mais assustador quando ele percebeu que a montanha era muito íngreme do lado norte. Aqui está.
O chefe Koruk se agachou e levou Sylvester até a beira do penhasco, além da qual havia uma terra fértil semelhante a uma praia e um mar congelado. Sylvester rapidamente tirou o monóculo e olhou. A princípio, ele não conseguia vê-los, mas logo percebeu que o que ele imaginou ser neve antes eram apenas os crânios dos mortos-vivos. Deus! Há tantos deles! Ele exclamou enquanto a praia inteira parecia repleta de um mar de mortos-vivos. Eles parecem estar fazendo algo específico. Eles estão puxando pedaços de gelo. Sylvester decidiu assumir a liderança, mover-se mais para o oeste no penhasco e olhar. Eventualmente, seu suspiro ressoou. Bom Deus, Solis! O chefe Koruk pegou o monóculo e olhou para ele também. Mas por quê? Sylvester sentiu o suor se formar em sua testa, embora estivessem em um inverno gelado. Eles estão fazendo um castelo de gelo. Aprendi na Terra Santa que apenas uma criatura pode comandar tantos mortos-vivos e gosta de viver em um castelo. É um imperador Lich. Twitch Pop capítulo 344 Porque um imperador Lich tentou entrar em contato comigo? O que é isso, pregador de Solis? Chefe Koruk perguntou quando ouviu falar dessa criatura pela primeira vez. Sylvester recordou o que tinha lido nos livros. Esta é uma criatura negra extremamente forte que pode variar em força. Eles têm vários níveis: Lich, Elder Lich, Rei Lich e Imperador Lich. Este nível de poder, controle sobre mortos-vivos e o tamanho do castelo, apenas o Imperador Lich pode ter. O que é um Lich? Como eles são feitos? E em termos de poder, quão forte é este aqui? Um mago se torna um Lich usando necromancia e alguma outra magia negra. Este é um Imperador Lich. Eles podem ser tão fortes quanto um grande mago ou mago supremo se forem extremamente velhos. Isso não é bom, chefe Koruk. Isso muda tudo. Ouvindo as palavras de condenação de Sylvester, o chefe Koruk respirou alto e olhou para o castelo gigante à distância. Se a Terra Santa enviar seus guerreiros, eles vão atacar primeiro as tribos ou os mortos-vivos? Essa era uma pergunta que valia bilhões. Afinal, aos olhos da igreja, os bárbaros e os mortos-vivos eram todos pagãos e mereciam ser mortos. Então, por que a igreja se importaria com eles? Por que não matá-los ao lado dos mortos-vivos se eles iriam enviar um vasto exército de qualquer maneira? Sylvester não sabia responder, pois não cabia a ele decidir. Eu honestamente não sei, chefe. Eu teria tentado argumentar com você se eu fosse o Papa. Mas, eu sou um mero arcipreste, que tem inimigos por toda parte. Portanto, meus valores e os valores da atual administração são obrigados a ser diferentes. Instantaneamente, Sylvester sentiu um cheiro forte de tristeza, ansiedade, desesperança e raiva. Era compreensível, pois o chefe Koruk sabia que tipo de entidade aterrorizante a igreja era no mundo. Eles só estavam vivos porque a igreja simplesmente não se importava o suficiente para desperdiçar recursos nas montanhas. Sylvester deu um tapinha no ombro do homem alto. Não volto atrás em minhas palavras, chefe Koruk. Eu disse que ajudaria você e seu povo a se estabelecerem, e isso acontecerá. Não posso dizer nada sobre a facção Burzol, no entanto. Talvez tenhamos que utilizar eles de maneiras que possam garantir que tanto este Imperador Lich quanto eles sejam tratados. O chefe Koruk entendeu claramente o que Sylvester quis dizer com utilizar. Então ele perguntou diretamente enquanto dava um salto de fé, já que todos os caminhos já levavam à morte. Você deseja usá-los contra os mortos-vivos? Como? Sylvester sorriu e tirou do bolso um pergaminho quadrado bem cortado. Ele então começou a escrever algo enquanto falava. Eu só preciso que você jogue um jogo ao meu lado. Eu preciso que você ataque o Ducado de Normandy com pequenos grupos de ataque como se quisesse tomá-lo para si mesmo. Certifique-se de queimar apenas aldeias. Mas não prejudique as pessoas. O que isso vai conseguir? O Duque de Normandy não vai nos deixar viver em suas terras mais tarde. Isso é contrário ao meu objetivo. Sylvester terminou de escrever e começou a dobrar o pergaminho em um avião de papel. Você não tem muito ouro. Aldeias queimadas podem ser reconstruídas. Então, faça o que eu peço.
Lute quando eu precisar, e seu povo nunca mais terá que dormir com fome novamente. O chefe Kuruk franziu a testa. Isso não é muito reconfortante. Então você quer que eu confie em você cegamente quando nos conhecemos apenas uma semana atrás? Sylvester jogou rapidamente o avião de papel do penhasco. Ele também usou a magia do vento elementar da palma da mão direita e garantiu que o fluxo de ar o trouxesse o mais próximo possível do castelo. Ele então sorriu para o homem ao lado dele. Isso é exatamente o que estou pedindo para você fazer, chefe Kuruk. De qualquer forma, que outras opções você tem? Sem mencionar que sou o filho abençoado de Solis, e mentir assim é contra a minha fé. Acredite em mim. Não desejo a retaliação de Solis. Sylvester, um espião, estava acostumado a criar as expressões mais idiotas. Ele brincou com o chefe usando palavras. Embora sua promessa não fosse mentira, ele não sabia quantos deles sobreviveriam. O chefe Kuruk não concordou nem negou. Em vez disso, ele simplesmente seguiu o plano e mudou de assunto. O que você escreveu naquele pergaminho? Mortos-vivos não podem ler, caso você não saiba. Mas o Imperador Lish pode. Se ele está no controle, não deve ser difícil sentir quando um dos mortos-vivos pega o pergaminho. Quanto ao resto, só o tempo dirá. Devemos voltar agora, ou então muitos pensamentos ansiosos irá crescer. Ele explicou brevemente e se preparou para se mover. Rapidamente, o chefe Kuruk assumiu a liderança e guiou o caminho de volta. Através das colinas mutantes, eles cruzaram as vastas planícies e montanhas da natureza selvagem. Leões da neve, lobos, cobras e muito mais. Era compreensível porque ninguém gostaria de morar lá. O lugar parecia ter sido projetado para matar humanos. Mas logo eles contornaram o Monte Dimos e se aproximaram do grande Forte Storst. Desta vez, o tempo de viagem foi reduzido em algumas horas, pois eles já conheciam o caminho livre. Baque. Mas então, algo caiu do céu bem diante deles. A lança de Sylvester surgiu, assim como a espada longa do chefe Kuruk. É um pássaro congelado. O chefe Kuruk verificou que caiu. Pobre coisa. Sylvester verificou também e logo sentiu todos os pelos de seu corpo se arrepiarem. Isto. Não tem gelo no corpo, mas está congelado. Rapidamente, Sylvester olhou para a esquerda e para a direita. Eventualmente, seus olhos pousaram no Monte Dimos à distância em uma grande altura. Ele notou uma figura negra tão pequena quanto uma partícula de poeira. Com seu monóculo, ele viu claramente e sentiu seus pés ficarem mais frios e sua testa suar de nervosismo. Não, amigo. Estou tentando salvar vidas aqui. O que é isso? O chefe Kuruk também notou o ponto flutuante de escuridão em uma grande altura no Monte Dimos. Sylvester suspirou e guardou o monóculo. Nada, apenas uma sombra assustadora dos meus pecados. Vamos mais rápido, chefe Kuruk. Desejo partir para o ducado hoje. O chefe Kuruk olhou para o ponto flutuante preto e logo o dispensou para ir embora. Seu prato já estava cheio e ele não queria entrar na bagunça de Sylvester. Em poucas horas, eles chegaram ao forte e fizeram uma refeição decente no calor. Sylvester ali finalizou tudo e resolveu voltar. Com ele veio um conselheiro do chefe, junto com uma dúzia de homens. Eles seriam os pontos de contato de Sylvester com o grande Forte Storst. Desejo boa sorte em seus próximos ataques, chefe Kuruk. Sylvester se despediu nos portões da fortaleza. O chefe assentiu, embora hesitante. Espero estar certo ao confiar em você, pregador de Solis. Sylvester sorriu e acenou de volta para a multidão de pessoas que acenavam para ele das paredes do forte ou do portão. Eles estavam agora a meio passo na lavagem cerebral de Sylvester. Parece que vou ter que jogar uma grande partida de xadrez não com 2, mas com 6 jogadores. Felizmente, sou o criador do conselho. De lá, eles seguiram para o ducado de Seling. Como um conselheiro do chefe chamado Bajinal que estava viajando com eles, eles encontraram o caminho rapidamente desta vez. A viagem de volta foi tranquila e, com exceção dos animais menores, eles viajaram sem nenhuma tempestade. Em 3 dias,
Chegaram à última volta. De lá, eles usaram a estrada do norte para ir para o sul, cruzar o grande abismo e depois para o leste até a cidade congelada do Ducado de Selling. Sylvester foi cuidadoso, então ele não contou a Sir Doloren ou a Barão Strongarm sobre o que viu no norte como outros podiam ouvir. Ele também não perguntou o que eles faziam em sua ausência. Ele teve que andar com cuidado, pois a estrada que ele percorreu era mais fina que papel. Ting! 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 O que está acontecendo lá? O conselheiro Bagin perguntou assustado. Eles vão nos atacar? Sylvester assumiu a liderança, franzindo a testa e se perguntando o que era. Ainda era noite, então os portões não deveriam estar fechados. Fique para trás e não fale a menos que eu mande. Sylvester alcançou as entradas. Os guardas na parede o reconheceram por seus olhos dourados e cabelos loiros e abriram apenas o suficiente para deixá-lo entrar. O que está acontecendo? Ele questionou. Não sei, respeitado bardo. Só ouvi os sinos e fechei os portões conforme o protocolo. Só posso permitir que você entre, e os demais devem esperar do lado de fora até que chegue a ordem de abertura. Sylvester suspirou e olhou para Sir Doloren, o barão e o resto. Ele os informou para esperar enquanto ele resolvia o que estava acontecendo lá dentro. Enquanto avançava pela cidade, em direção ao castelo, percebeu que as pessoas corriam em uma determinada direção. Então ele pegou um deles e perguntou o que estava acontecendo. Eu não sei, mas todo mundo está indo para o orfanato, então eu também vou, respondeu o homem e saiu correndo. Suspirando, Sylvester também correu para o local e encontrou um grande edifício cercado por soldados blindados do ducado enquanto a duquesa falava com alguns de seus cavaleiros e Elion. Qual é o problema, sua graça? Sylvester interrompeu. A duquesa olhou para ele com algum deleite silencioso em seu coração. Bem na hora, Lord Bard. Um suposto espião bárbaro entrou de alguma forma e tomou o orfanato como refém. Estamos tentando negociar, mas ele parou de falar. Sylvester não reagiu muito e esfregou o queixo enquanto olhava para o prédio. Quantos filhos? 200 no máximo, exclamou ela. Essas pessoas bestiais, elas não se preocupam com suas almas. Vou entrar no prédio pelo telhado. Você continua tentando falar com ele. Elion, comigo, sugeriu Sylvester. Então, sem esperar resposta, ele se afastou e em passos leves chegou ao telhado do prédio de 2 andares. Do telhado, ele e Elion entraram usando magia de terra simples. Então, permanecendo completamente em silêncio, eles foram para o andar térreo. Estranho, não sinto medo, tristeza ou raiva. É tudo apenas de ele engoliu suas palavras quando chegou ao grande salão do andar térreo. Isso é loucura. Elion exclamou, enfurecido e com os olhos vermelhos. Sylvester engoliu a saliva e concordou. Ali, bem na frente dele, todas as crianças e 10 zeladores estavam sentados em fila contra a parede do orfanato, cada um com a garganta cortada e as mãos decepadas. Havia apenas sangue por toda parte, como se um rio de morte convergisse. Em seus rostos havia lágrimas secas, reminiscentes do terror que eles devem ter vivido apenas alguns minutos atrás. Baque. Sylvester respirou fundo e encostou-se a uma parede, pois o horror era grande, até para ele. Havia bebês minúsculos de poucos dias e crianças de 7 anos, centenas deles. Ele olhou para o lado e notou um homem morto e sentado perto da parede com uma faca cravada em seu coração, o provável culpado. Um homem que pode fazer isso não pode ter alma, ele murmurou. No entanto, Sylvester aproximou-se dos pequenos cadáveres semelhantes a bonecas, molhou a mão no sangue quente e escreveu algo na parede com ele. Apenas as mães da montanha reinam supremas. Elion o questionou com firmeza. O que está fazendo, Lord Bard? Sylvester, com uma expressão sombria, limpou as mãos, secou o sangue na parede com magia e caminhou até o corpo do culpado para manchar suas mãos. Estou garantindo que os sacrifícios desses jovens não sejam desperdiçados. Vá e abra os portões. Deixe-os entrar e ver o horror. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.